Muito bem, queridos, é um prazer imenso estar com vocês aqui. E na aula de hoje nós vamos falar acerca dos dons espirituais. Vamos tentar desmistificar e trazer entendimento acerca desse assunto que muitas das vezes tem sido tão deturpado no meio evangélico atual. Antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e compartilhe esse conteúdo. Antes de tudo, é um prazer imenso estar aqui trazendo um pouquinho de claridade à luz da Bíblia sobre esse assunto que está tão em evidência nos dias de hoje. Bom, então vamos para a nossa aula, dons espirituais. O que quer dizer, professor, dons espirituais? São habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos crentes, aqueles que nasceram de novo, essa habilidade do alto para capacitá-los para o serviço da obra de Deus. O dom espiritual, ele é esse presente de Deus que o próprio Espírito Santo concede como uma habilidade de maneira especial para a edificação do corpo de Cristo. Sempre há e sempre vai haver alguma dúvida sobre quais são os dons espirituais, porque a Bíblia traz diferentes listas de dons espirituais. A gente tem listas em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4. Então, na verdade, no Novo Testamento, nós encontramos ao menos 4 listas acerca desses dons, que são uma capacitação para os crentes para a edificação da Igreja de Cristo. E quais são essas listas? Começando com Romanos 12, do verso 6 ao verso 8, a gente vai ver cada uma dessas listas nessa aula de hoje. Romanos 12, do verso 6 ao verso 8, 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 11, 1 Coríntios 12, verso 28, Efésios 4, verso 11, e 1 Coríntios 14 também vai normatizar a questão do uso do dom de línguas, do uso de profecia. 1 capítulo 4, verso 11, também vai falar acerca dos dons espirituais, ou seja, o assunto é sim bastante extenso à luz das escrituras e à luz daquilo que a doutrina apostólica traz de claridade acerca desse assunto. Então, Romanos 12, do verso 6 ao verso 8, eu queria que você acompanhasse na tela, diz assim: Paulo falando aos Romanos, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verso 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, aqui do verso 6 ao verso 8, nós já vemos a primeira lista desses dons. A gente vê que existe uma graça diferente para cada tipo de dom no verso 6, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Vai falar acerca do dom de profecia, o dom de ministério, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de repartir, o dom de presidir ou liderar e o dom de misericórdia. Nós já temos Paulo falando aos Romanos acerca desses dons. Em 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 11, nós temos outra lista de dons. Acompanhe comigo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 8: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A gente já vai ver acerca de cada dom de maneira mais específica. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Verso 9: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar.
Verso 10: e a outro a operação de maravilhas ou de milagres, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Verso 11: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. O Espírito Santo é o mesmo e reparte esses dons a cada um como ele quer. Verso 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só com o corpo. Assim é Cristo também. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é o seu corpo sobre a face da terra. Nem todo mundo vai desempenhar a função do braço, nem todo mundo vai desempenhar a função da mão, mas cada um, o Espírito Santo, vai repartir o dom como lhe aprouver, da maneira que ele quer, como o Espírito Santo quiser, ele vai repartir esse dom. E é evidente que a repartição do dom vem da necessidade do Espírito Santo, de acordo com a sua vontade, em repartir o dom dentro do conjunto de crentes que formam a igreja de Cristo. Cada um vai ter um dom específico. E é muito comum nós vermos nas nossas igrejas, em outras igrejas, pessoas que têm um talento para ensinar, pessoas que têm um talento para consolar, pessoas que têm um talento dado por Deus para curar, uma fé sobrenatural, extraordinária, ou seja, é a multiforme graça do Espírito Santo em distribuir esses dons como lhe aprouver, como ele quiser. A outra lista está em 1 Coríntios 12 também, a partir do verso 28 ao verso 31, e diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, serão todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E é uma pergunta retórica, eu botei até de azul no verso 29. Obviamente que não. Nem todo mundo vai ter os mesmos dons. Nem todo mundo vai ter o dom de apóstolo, nem todo mundo vai ter o dom de doutor, nem todo mundo vai ter o dom de falar em línguas, nem todo mundo vai ter o dom de interpretar as línguas. Porque a gente viu no verso 11 que o Espírito de Deus distribui os dons como ele quer. Entende? Verso 30. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Ou interpretam todas? E aí é uma pergunta retórica de Paulo. E é claro que não, óbvio que não. Portanto, agora nós temos uma outra orientação. Verso 31. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Em 1 Coríntios 12, no verso 11, o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. No mesmo capítulo, no verso 31, nós temos a orientação apostólica do próprio apóstolo Paulo, em que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Ou seja, nós temos uma orientação que o Espírito Santo ele distribui os dons como ele quer, mas em contrapartida nós também podemos buscar em Deus os melhores dons. É claro que o casamento perfeito da vontade soberana de Deus com a necessidade da nossa igreja local, esse modelo ele faz um fechamento perfeito. Há uma conexão perfeita entre o filho que sabe a vontade do pai e busca com zelo os melhores dons para edificar a igreja de Cristo, assim como há a soberania de Deus na pessoa do Espírito Santo de distribuir esses dons como ele quiser.
Se por um lado nós temos a ação divina do Espírito Santo de distribuir esses dons da maneira que ele quer, nós também temos a possibilidade da iniciativa humana de buscar em Deus, mediante oração, mediante a leitura da palavra, mediante buscar agradar o Senhor, buscar nele qual é a vontade dele para nós, nessa busca pelos melhores dons. Então, nós vemos aqui justamente a questão da cooperação do homem em saber qual é a vontade de Deus para o seu ministério, para o desenvolvimento da sua igreja local como parte integrante do corpo de Cristo, e é essa dualidade em que o Espírito Santo ele distribui os dons como ele quer, está lá em 1 Coríntios 12, verso 11, e no verso 31, o apóstolo Paulo dizendo que nós podemos também buscar com zelo os melhores dons. O que é buscar com zelo os melhores dons? É eu submeter a minha vontade à ação soberana de Deus sobre a minha vida. Isso é buscar com zelo os melhores dons, entendendo que quem distribui os dons como quer é o próprio Espírito Santo. E de uma maneira zelosa, dedicada à oração, à leitura da palavra, à meditação nas coisas do Senhor, eu posso buscar com zelo qual é a vontade de Deus para que eu possa desempenhar da melhor maneira o ministério que ele tem confiado a mim e a você. Ah, professor, eu não sou pastor. Tudo bem, querido, querida, mas entenda, a todos nós foi confiado o ministério da reconciliação, qual seja, reconciliar o mundo com Deus. A partir do momento que nascemos de novo, nós podemos buscar em Deus os melhores dons, buscar com zelo os melhores dons, entendendo que a vontade dele é soberana sobre a nossa vida e que ele distribui os dons como ele quer. Então, Efésios 4, verso 11 diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nós temos aqui os dons ministeriais, os cinco dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Claro que todos eles são comunicáveis. Ora, aquele que tem um chamado, e a gente já vai entender a questão do apóstolo à luz da Bíblia, ora, aquele que tem um chamado de apóstolo, ele vai estar por hora evangelizando, por hora ensinando. Esses ministérios, eles se confundem, mas é obviamente que existem evidências muito mais claras em determinados ministérios sobre quais são os ministérios mais proeminentes, mais fortes, mais notáveis. Se você procurar pelo YouTube, você vai ver pastores que têm uma facilidade maior, embora exerçam um ofício pastoral, têm uma facilidade maior de ensinar. Pastores que, embora exerçam um ofício pastoral, possuem uma capacidade maior de evangelizar. Ou seja, esses ministérios são comunicáveis. Eles não são isolados, eles trabalham de maneira, pela ação de Deus, se comunicando, porque não tem como exercer ministério sozinho. A grande questão do ministério são as nossas relações horizontais. E a partir daí, nós vamos desenvolvendo, pela ação do próprio Deus em mim e em você, a questão de ter um dom e exercer esse dom de maneira mais relevante, de maneira mais proeminente, de maneira mais notável. Em 1 de Pedro, também no capítulo 4, verso 11, diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar ou servir, administre ou vá servir, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, qual é a finalidade? Pedro começa a falar que um vai falar, mas fale segundo as palavras de Deus. Outro vai administrar ou servir, que administre ou venha servir
para a glória de Deus, porque tudo é para que Deus seja glorificado. A grande questão dos dons aqui é a glorificação a Deus. Não é a glorificação a quem está sendo usado por Deus, mas é no uso, nas atribuições desses dons, e que podem ser muitas das vezes mais notáveis na vida de alguns do que de outros, é comunicar a glória de Deus, é apontar para Deus, é mostrar Cristo através da manifestação desses dons, não é para exaltação própria. Amém? Então, as manifestações do Espírito Santo e os dons espirituais nós vamos ver agora. Que manifestações são essas? Que dons espirituais são esses? Bom, em 1 Coríntios 12, verso 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Algumas versões vai estar assim: mas o dom do Espírito é dado para cada um para o que for útil. Eu e você receberemos um dom da parte de Deus para aquilo que for útil. Útil para quê? Para edificar a igreja de Cristo sobre a face da terra. Não é para nos enchermos, não é para alimentar o nosso ego, não é para nós termos, vamos dizer assim, poderes no sentido de sermos alguma coisa, mas é para exaltar o Senhor, é para avançar com a obra de Cristo, é para espalhar a mensagem do Evangelho, é para expandir o reino, é para reconciliar o mundo com Deus. Isso é ser útil, isso é ser relevante. Em outras palavras, os dons não servem para determinar quem é mais espiritual, porque às vezes eu e você somos tentados a pensar dessa maneira. Tá vendo aquele pastor, tá vendo aquele evangelista? Onde eles chegam, as pessoas são curadas, os mortos ressuscitam. Isso, o dom não é para medir o nível de temperatura da espiritualidade de cada um, mas o dom é para edificar o corpo de Cristo. Porque aquele que está exercendo um dom, ainda que não seja tão notável, está ensinando, ainda que seja um pequeno grupo na sua igreja, ele está edificando a igreja de Cristo, assim também, e na mesma proporção daquele que está curando, naquele que por meio dele as pessoas são curadas e até mesmo ressuscitadas, que são os dons miraculosos, aqueles que são mais notáveis. Todos esses dons são para edificação e não há hierarquia quanto ao uso dos dons. Não há um crente mais crente porque ele tem um dom que aparentemente é mais miraculoso do que outro crente. Não, é tudo para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons servem para edificar a igreja. Por isso, o Espírito Santo os concede a quem ele quiser e como ele quiser. Mas todo cristão verdadeiro deve ter em si esse desejo de ter uma vida plena do Espírito Santo, buscando com zelo, buscando com diligência a capacitação do alto, a capacitação pelo próprio Espírito de Deus, a fim de poder ter uma vida que vai mostrar esse Cristo. Ou seja, santificação está intimamente ligada com a questão do crente viver para Cristo. Mas o uso do dom não quer dizer necessariamente que aquela pessoa seja santa. Porque eu e você já conhecemos na prática pastores que tinham dom maravilhoso de pregar, de libertar pessoas, de curar enfermos, mas que não viviam uma vida santa. Então o dom não reflete a espiritualidade daquela pessoa, não reflete a sua vida com Deus, necessariamente. Mas uma pessoa que tem vida com Deus, essa pessoa quer sim exercer com zelo, buscar em Deus com zelo os melhores dons. Entendem a diferença? Então vamos agora para a classificação dos dons espirituais. Bom, dom de ministério. Nós temos o primeiro que é bastante discutível no meio evangélico, a questão do apóstolos.
dos apóstolos, aqueles que são escolhidos e comissionados por Jesus para lançarem o fundamento da igreja, servindo como agentes da revelação de Deus em tempos em que a escritura do Novo Testamento ainda não existia, em tempos que a escritura ainda estava sendo produzida. Esses foram os apóstolos, aquele Pedro, João, Paulo, aqueles que colocaram as bases do cristianismo, aqueles que pavimentaram a estrada do cristianismo lá no início. Esses são os apóstolos. Mas aí vem a pergunta, professor, existe a questão do apóstolo para os dias de hoje? Existe ou não? Em Efésios 4, verso 11, Paulo vai falar acerca do dom de apóstolo. É diferente do ministério de apóstolo. No sentido, esse dom do apóstolo de ser alguém visionário, um plantador de igrejas, alguém responsável por expandir o reino, por plantar a igreja, por formar líderes, por dar treinamento. Aquele, vamos dizer assim, que possui uma visão mais macro do reino de Deus, aquele que olha para determinada região e pensa logo nas características de avançar o reino em determinada região. Por exemplo, regiões no nosso Brasil em que o evangelho é difícil de chegar, como as regiões ribeirinhas, como o norte do país, em regiões próximas ali ou até dentro da região amazônica, em que existem povoados, aquele que tem uma visão de alcançar pessoas, e note que se mistura também com o dom de evangelista. Lembra que eu falei que os dons estão intimamente ligados? Então, é esse que tem a visão do dom de apóstolo, que é diferente do ministério de apóstolo. Esse que tem esse dom apostólico é aquele visionário que pensa na visão macro de expansão do reino, de formar pastores, de plantar e revitalizar igrejas. O apóstolo, no sentido de ser como Pedro ou Paulo nos dias de hoje, já não é mais possível, porque não existe uma outra doutrina apostólica. Senão, se falar que alguém pode ser apóstolo como Pedro, como Paulo, como João, isso aí é de um erro tremendo, isso é de uma heresia tremenda, porque eles, no ministério apostólico, foram os únicos a pavimentar a doutrina que a igreja está alicerçada, a doutrina dos apóstolos. Toda a igreja cristã, ela é centrada na doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, e eles ensinaram para as igrejas. E a partir de necessidades pastorais, o cânon, a Bíblia do Novo Testamento foi formada. Ou seja, eles foram aqueles responsáveis de pavimentar os primeiros passos dos cristãos. E nós não podemos colocar outra base apostólica em cima dessa. Então, o ministério de apóstolo, nos dias de hoje, não existe. Porque falar que existe um ministério apostólico é se tentar se colocar em pé de igualdade a Pedro, a Paulo, a João e aos demais apóstolos. E isso não é mais possível. Agora, o dom de apóstolo, sim, é possível, no sentido daquela pessoa ser um plantador de igrejas, um revitalizador de igrejas, alguém que vê de maneira macro a expansão do reino de Deus. Isso aí, sim, o dom apostólico é possível. O ministério de apóstolo já não é mais possível, porque se alguém fala que tem esse ministério de apóstolo, então ele estaria legitimando e criar uma nova doutrina apostólica. E a doutrina apostólica já foi criada pelos apóstolos de Jesus, e que vai ser passada à igreja primitiva. Então, os apóstolos originais tinham que ser. Qual é o requisito, então, para ser apóstolo mesmo? Ter o ministério apostólico. Os apóstolos originais tinham como requisito ser testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Testemunhas que olharam, que viram a ressurreição de Jesus Cristo. Está lá em Atos 1, do verso 21 ao 22.
Eles tinham que ter sido escolhidos diretamente por Cristo. Então, como Matias escolhido por meio de sorteio e Paulo que foi chamado diretamente por Jesus na estrada de Damasco. Esse sorteio, esse ato de tirar sortes, que a gente vê lá a escolha de Matias, é sujeitando não a uma possibilidade aleatória de alguma probabilidade ao acaso. Não, o ato de tirar sortes no contexto do Antigo Testamento e que passa para o contexto neotestamentário do Novo Testamento, nesse ato vamos tirar sorte, é lançar a possibilidade de escolha para o próprio Deus. Não é o fato de hoje nós jogarmos dados e se é a questão de sorte ou azar propriamente dito, mas é a questão de tirar sorte, como fizeram a escolha de Matias, de entregar a Deus a escolha. E, Paulo, ele sem dúvida, ele viu Jesus a caminho de Damasco, isso é relatado nas próprias Escrituras. Esses critérios fazem com que o ofício do apóstolo seja limitado. O ofício do apóstolo seja limitado àquela geração que teve contato direto com Cristo e o seu ministério terreno. Então não pode se ter um apóstolo tal qual tinha nos dias de Jesus, como temos o exemplo de Pedro, de João, de Paulo. Não tem hoje essa possibilidade, mas eu entendo e é bastante razoável entender que o dom de apóstolo, sim, é possível no sentido de ser aquela pessoa que enxerga o reino de maneira mais visionária para expandir o reino de Deus sobre a face da terra. E os apóstolos possuíam um papel fundamental na fundação da igreja e, como eu disse, de pavimentar o cristianismo. Efésios 2, verso 20, afirma que a igreja de Cristo é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular ou pedra de esquina, ou seja, aquele que lançou a base do ensino da igreja, primeiro foi fundada por Cristo, e esse ensino é passado para os apóstolos e para o ensino dos profetas também, que são aqueles que vão em cima daquilo que Cristo edificou sobre a vida deles, eles vão passar esse conhecimento para a igreja de Cristo expandir a sua influência, expandir o cristianismo sobre a face da terra. Ou seja, Efésios 2, verso 20, vai falar que a igreja de Cristo está fundamentada sobre o ensino dos apóstolos e que Cristo é o principal ensino. Ele lança as bases e os apóstolos continuam construindo em cima da base lançada dos primeiros ensinos de Cristo. Amém? Então, como os apóstolos foram responsáveis por estabelecer o fundamento da igreja que eles tiveram de Cristo, incluindo a escrita do Novo Testamento, e seu ofício não é mais continuado, mas se encerrou no tempo até a morte do último apóstolo. Assim como o fundamento de um edifício, a estrutura que vai fundamentar toda a construção posterior de um edifício não pode ser refeita quando esse edifício já está construído, assim também não podemos ter o ministério apostólico, porque seria lançar uma nova base em cima daquilo que já está construído. Então nós temos também profetas, evangelistas, pastores e mestres. Profetas são aqueles que proclamam a verdade de Deus com autoridade para exortar, para encorajar e para advertir os crentes. A gente vê lá em Efésios 4 falando acerca do dom de profeta. Em 1 Coríntios 14, verso 3, vai falar muito mais claro acerca também do dom de profeta. Eu queria abrir aqui com você e ler 1 Coríntios 14, capítulo 14, verso 3. E é bastante importante que você entenda e que eu creio que essa leitura vai trazer claridade para a sua vida. A versão que eu estou usando aqui é a nova versão transformadora. 1 Coríntios 14, verso 3. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo. Mas aquele que profetiza fortalece, anima
e conforta. Mas aquele que profetiza, olha só a finalidade da profecia: fortalecer, encorajar e confortar. Ou seja, se alguém se diz profeta, tem que necessariamente fortalecer, encorajar e exortar. Essa é a finalidade do dom de profeta. Evangelista é a pessoa que recebe um dom especial para anunciar o evangelho. A gente tem em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, Paulo fala: reavives o dom de Deus que há em ti. Pregue em tempo e fora de tempo. Nós temos ali que Timóteo é esse grande evangelista também, e que ele é encorajado por Paulo a continuar pregando e a anunciar o evangelho. O evangelista, a gente vê muito bem aqueles pastores, aqueles líderes que falam para multidões como Billy Graham, e as pessoas aceitam a obra de Cristo na sua vida e as pessoas se entregam a Cristo. Então fica muito notório essa questão do evangelista. E pastores e mestres? Aqueles que pastoreiam é aqueles que cuidam do rebanho. E aqueles mestres são aqueles que ensinam o rebanho. Por isso que eu coloquei junto, porque às vezes esses dois ofícios muito se confundem, e é natural que isso aconteça. Muitas das vezes o pastor, na missão de pastorear, ele também está exercendo um ofício de mestre, que é de ensinar, que é de expor as escrituras. E o mestre, muitas das vezes, também, por estar ensinando a palavra de Deus, vai ter também um ofício entrelaçado ao seu ato de ensinar, que é o pastoreio. Dons miraculosos de fala e de conhecimento. Vamos trazer um pouco mais à luz acerca desse assunto. Então, nós temos o primeiro em 1 Coríntios 12, verso 9, que fala sobre fé, cura e operação de milagres. Bom, fé é a capacidade, não é uma fé ordinária, não é uma fé comum, mas é uma fé sobrenatural, uma fé que tem uma alta capacidade de confiar de maneira profunda em Deus em meio a circunstâncias difíceis. Esse seria o dom de fé, essa capacidade de crer muito além daquele que tem uma fé comum. Claro, eu estou falando aqui acerca de um dom. Todos possuem fé. Todos possuem fé. Mas existem aqueles que possuem uma fé extraordinária, fora do comum, uma possibilidade de crer, ainda que todo mundo que se diz crente esteja duvidando. Esse é o caso, por exemplo, de Abraão, que creu contra a esperança. O outro dom que nós temos em 1 Coríntios 12, verso 9, é o dom de cura. A capacidade de alguém que é usado por Deus para curar doenças de forma sobrenatural. E eu quero ser bastante responsável aqui na minha fala. Eu não estou falando para a pessoa deixar de ir ao médico porque um pastor fez uma oração, porque um sintoma sumiu. Querido, querida, eu creio no poder da oração, eu creio que Deus cura, assim como Jesus curava e é relatado nos evangelhos, mas existe uma responsabilidade também humana e da minha parte que estou ensinando, que é você ir ao médico, perceber, ser submetido a um tratamento, a um diagnóstico, a passar por exames, até mesmo para comprovar aquela cura que você diz ter recebido. E o dom de operação de milagres, que são essas manifestações extraordinárias de Deus além da cura. Por exemplo, nós temos no século XIX Smith Wigglesworth, que, segundo a sua biografia, ele ressuscita 23 pessoas. E são registradas no seu livro, na sua biografia, a ressurreição de 23 pessoas no século XIX, entre elas a sua própria esposa. É a operação de milagres, é a operação extraordinária de milagres. E eu creio que os dons não cessaram, os dons continuam, e nós recebemos a instrução do apóstolo Paulo, a instrução à luz do Novo Testamento, de buscar com zelo os melhores dons. O outro dom que traz muita questão para debate é a variedade de línguas.
a habilidade especial de falar em línguas estrangeiras de uma forma sobrenatural. Em Atos 2, do verso 4 ao verso 11, nós vemos que cada um ali fala, e aqueles que estão presentes em Atos, no evento de Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, cada um ouve no seu idioma natal. Logo, todos ali presentes estão falando de línguas idiomáticas, de idiomas. Isso é a variedade de línguas. E existe também a possibilidade, em 1 Coríntios 14, verso 2, de línguas estranhas, de línguas desconhecidas, que quem é a pessoa que está falando, ela não sabe o que ela está falando. É essa língua desconhecida, que Paulo vai falar que quem ora em língua estranha ou língua desconhecida edifica a si próprio. É uma oração que edifica a si próprio. Ou seja, nós temos dois dons de línguas, segundo a Bíblia. Um dom que está lá em Atos 2, do verso 4 ao verso 11, quando o Espírito Santo desce e cada um fala e as pessoas presentes entendem no seu idioma natal. É o chamado dons de línguas idiomáticas, cada um fala em um idioma diferente. E nós temos em 1 Coríntios 14, verso 2, aquela pessoa que fala em mistérios, aquela pessoa que fala numa língua que não é humana, uma língua desconhecida, que é diferente da língua de anjos. E eu já vi testemunhos dos dois casos. Pessoas que estão no campo evangelizando em outras nações e começam a falar o idioma daquela nação. Ela pensa que ela está falando português, mas a pessoa que está sendo evangelizada está ouvindo no seu idioma. Já vi muitos testemunhos assim. Assim como também já vi testemunhos de pessoas falarem numa língua desconhecida e outras pessoas presentes naquela igreja, naquela congregação, interpretarem. Que é o segundo ponto, a interpretação de línguas. É a habilidade de interpretar essa fala para edificar a igreja, porque se no dom de línguas estranhas, dons de línguas desconhecidas, lá de 1 Coríntios 14, que Paulo explica, a pessoa quando ora em línguas edifica a si próprio, e necessita, segundo o texto de 1 Coríntios 14, que aquele que fala em mistérios, quando falar para a igreja, que haja intérprete para a edificação da igreja. Eu já vi também testemunhos maravilhosos de pessoas que no meio da congregação interpretaram o que outra pessoa estava orando em línguas. E é fenomenal a gente ouvir isso, porque a gente vê que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. Amém? Então, o dom de profecia é um outro dom também frequentemente debatido e que está lá também em 1 Coríntios 14. Falar a palavra de Deus, nós temos o ofício do profeta que está em Efésios 4, verso 11, e nós temos o dom de profecia que está em 1 Coríntios 14, verso 3. Falar a palavra de Deus podendo incluir a habilidade especial de falar algo futuro ou algo particular, de proclamar a vontade de Deus através da interpretação e a aplicação da verdade revelada nas Escrituras. E eu queria te convidar, pegue sua Bíblia novamente, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, verso 3. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta. Fortalece, anima e conforta. Essa é a finalidade do dom de profecia. Eu faço questão de pegar, porque nós já lemos esse texto e agora estou lendo de novo na versão NVT, nova versão transformadora. Aquele que fala, aquele que profetiza, fortalece, algumas versões vai estar encoraja e conforta. Essa é a finalidade do dom de profecia. É exaltar o profeta? Não. Mas é fortalecer, animar e encorajar a quem ouve.
Qual a diferença do dom de profecia e do espírito de adivinhação? A gente tem que saber essa diferença. É importante. Bom, em Atos 16, do verso 16 ao 18, eu coloquei aqui na tela para você, diz assim: E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, olha só, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A gente vê que existia uma jovem com espírito de adivinhação e que falava uma verdade. Que estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, ela está falando uma verdade. Mas olha só, se eu tenho o Espírito Santo e aquela pessoa que está profetizando para a minha vida, ela fala em nome de Deus e se diz também ter o Espírito Santo, Romanos 8, o apóstolo Paulo vai falar que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Há uma testificação interior que o Espírito Santo fala comigo que eu sou filho de Deus. Ou seja, eu sei ouvir a voz do meu Pai, porque eu sou filho. Eu e você somos filhos e sabemos ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus vai falar que seja a paz de Cristo o árbitro da nossa consciência. Então, se eu e você estamos recebendo uma suposta revelação que aquela pessoa diz que é da parte de Deus, mas não testificou, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo, que sou salvo. Creio que você também, porque essa obra está alicerçada na soberania de Deus e não nos nossos méritos. Então a garantia da nossa salvação está em Deus e não em nós. Beleza. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu estou recebendo, vamos dizer assim, uma palavra profética, mas não testifica com a minha vida, ainda que fale uma verdade, porque falava uma verdade, mas Paulo estava o quê? Perturbado. Paulo não testificou no coração de Paulo, ainda que fosse uma verdade. Porque estava falando o quê? Estes homens que anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. Mas não testificou com Paulo. Por quê? Ele ficou perturbado. E ele expulsa aquele espírito daquela menina. Então, um grande filtro para saber se aquela profecia vem da parte de Deus, seja a paz de Cristo, o árbitro da nossa consciência. Dons de profecia, mas o que profetiza? Fale aos homens para edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar e consolar. Essa é a finalidade do dom de profecia. Os dons de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são menos claros e a gente vai tentar entender cada um. Palavra de sabedoria é o dom de pronunciar sabiamente e resolver questões espirituais difíceis. É um dom que também está intimamente ligado à questão teológica, de explicar os mistérios da palavra de Deus. Está ligado também ao ofício de quem? Do mestre, lá de Efésios 4, verso 11. E palavra de conhecimento, professor? Bom, é a habilidade de comunicar de forma especial o caminho de Deus. Esses dons estão intimamente ligados. O de palavra de sabedoria é explicar com clareza, com didática, aqueles mistérios de Deus. E o palavra de conhecimento vai agir mais na vida particular do ouvinte, de anunciar, de proclamar, de dizer, de mostrar a vontade de Deus frente a situações difíceis do cotidiano de determinadas pessoas. Está mais ligado a questões de decisões da vida. Então, o dom de sabedoria está ligado a quê? Mais aos mistérios do Senhor, está ligado mais ao ensino, à teologia. E a palavra de conhecimento ligado mais às decisões difíceis da vida.
a entender melhor e tomar a melhor decisão para as decisões difíceis da vida. Dons de socorro, dons de misericórdia, governo, liderança e contribuição. Vamos ver cada um. Dom de socorro é a capacidade espiritual para exercer uma habilidade de prestar socorro, de prestar ajuda aos outros. É aquela pessoa que é desprovida do seu conforto, da sua vontade, que não tem tempo ruim, ela vai ajudar quem for e não vai cobrar nada por isso, não vai se sentir no direito de ser reconhecida por causa disso. Isso aí é o dom de socorro. Dom de misericórdia é a habilidade de se compadecer do próximo, do necessitado, de agir com compaixão, de agir, de chorar com o que chora, de se alegrar com o que se alegra. É a capacidade de uma empatia sobrenatural, que é a ação do próprio Deus. Dom de governo ou dom de administração está provavelmente relacionado ao dom de liderança, de fazer com que as pessoas possam influenciar pessoas para avançar com o reino de Deus sobre a terra. Não é manipular pessoas, é influenciar à luz das sagradas escrituras para que o reino venha avançar. É aquela pessoa que tem uma capacidade de influenciar de tal maneira à luz da palavra de Deus que as pessoas voluntariamente, sentem a necessidade de se aliar, as pessoas voluntariamente que estão submetidas sobre essa liderança, esse dom de governo que tem determinado indivíduo, a de se aliar com ele, a de caminhar junto, porque essa pessoa que está influenciando à luz das Sagradas Escrituras tem essa capacidade de influenciar vidas e pessoas para que o reino de Deus avance. E o dom de contribuição é a habilidade de dispor de recursos próprios para o bom andamento da obra de Deus. É a pessoa que não é apegada, ela vai dar uma oferta generosa, ela vai dar um dízimo generoso, ela não vai ser apegada aos bens materiais, mas ela quer ver, sobretudo, a obra de Deus avançando. Viu que tudo está interconectado, está interligado. Os dons não são feitos para um indivíduo sozinho, mas são feitos para a edificação da Igreja de Cristo sobre a face da terra, que são as comunidades de fé. A igreja A, a igreja B, todas elas, o ideal é que tenham pessoas capacitadas e preparadas e revestidas do dom que o Espírito Santo distribui como quer para avançar com o reino de Deus sobre a face da terra. Como são as manifestações do Espírito Santo na Bíblia? Como são essas manifestações? Bom, vamos começar. Vamos começar primeiro falando acerca das manifestações do Espírito Santo aonde? No Antigo Testamento. Algumas pessoas equivocadamente pensam que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento, mas esse tipo de pensamento não se fundamenta à luz da Bíblia. Primeiramente, podemos destacar a atuação do Espírito Santo como parte da Santíssima Trindade na obra da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, levando, ou seja, o que é isso? Esse fato do Espírito Santo pairar sobre a face das águas, sobre a face do abismo, ou seja, o mundo estava em caos, mas o Espírito Santo pairava, ele trazia a ordem sobre o caos que estava, né? Então, nós temos sim, desde a criação, a atuação do Espírito Santo. Vemos lá em Gênesis esse fato do Espírito Santo pairar sobre a face do abismo ou sobre a face das águas, ou seja, nada, nem o caos primordial foge do controle de Deus, de forma que o Espírito Santo pairava sobre esse suposto caos. Até o nosso caos está sujeito à ação de Deus. E isso é maravilhoso demais. E nós vemos isso no Antigo Testamento, lá na descrição de Gênesis 1. Também é inegável a atuação e manifestação do Espírito Santo de forma soberana, no sentido de capacitar alguém de uma maneira especial para determinado ministério, para determinada tarefa.
Sim, o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento, no aspecto carismático, concedendo dons para determinadas tarefas, concedendo dons a determinadas pessoas para determinadas atividades. E lá em Êxodo 35, do verso 30 ao verso 34, diz assim, que ali, e eu queria te convidar a abrir, eu vou ler novamente na NVT, que eu acho que é uma versão que pode trazer mais claridade ao assunto. Êxodo 35. Êxodo 35, do verso 30. Êxodo capítulo 35. Estou abrindo aqui na minha. Êxodo 35, verso 30 ao 34. Diz assim: Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus, ou seja, em Êxodo nós vemos o Senhor, Deus Pai, enchendo Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todos os tipos. Ou seja, aqui no Antigo Testamento nós vemos a atuação do Espírito de Deus para capacitar Bezalel com sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todos os tipos. Ou seja, é a capacitação para determinada tarefa, para determinada atividade. Foi o Espírito Santo que quem capacitou os juízes de Israel, como o forte Sansão, como o canhoto Eude, como Gideão e como outros. Esses homens foram capacitados, habilitados pelo Espírito de Deus para que pudessem libertar o povo de Israel de seus opressores. Mais tarde, nós também vamos ver que alguns reis foram capacitados pelo Espírito Santo. O exemplo mais claro é o próprio rei Davi, lá em Salmo 51, verso 11. Na verdade, os reis de Israel eram ungidos com óleo, que naquele contexto já simbolizava a unção do Espírito de Deus, que é a unção do Espírito Santo. Simbolizava, ou seja, essa capacitação do alto, que representa por meio da unção do óleo. Então a gente vê a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, sim. Talvez o exemplo mais direto sobre a capacitação e distribuição de dons do Espírito Santo no Antigo Testamento esteja no ministério dos profetas. Fica muito mais claro, não tem como negar. Aqueles que anunciam a vontade do Senhor. Homens como o profeta Elias, como Eliseu, foram grandiosamente capacitados pelo Espírito de Deus. Elias fez descer fogo do céu. Eliseu tinha porção dobrada de Elias, a unção dobrada de Elias. Só pode ser por obra do Espírito de Deus. É essa capacitação do alto. Então, professor, e na nova aliança? A obra do Espírito Santo na nova aliança, como se dá? Bom, começa pela obra da salvação. O Espírito Santo continuou depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso paracletos no grego, o nosso ajudador. Ele é o que regenera o homem e santifica o homem. Ele é quem aplica a obra da redenção de Deus, executada por Cristo na vida do homem. Se eu e você estamos convertidos a Deus, é por obra da ação do Espírito Santo em nossa vida. Tanto é que o Senhor Jesus falou que ele precisava subir para que Deus enviasse outro Consolador que iria falar das obras dele, que iria reafirmar tudo que Jesus disse e iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, enquanto apenas algumas pessoas específicas na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, eram capacitadas para determinadas tarefas. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele foi derramado sobre todos os redimidos,
sobre todos aqueles que nasceram de novo. No momento da conversão, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim e de você. Isso ocorreu como cumprimento das promessas proclamadas lá no Antigo Testamento, no livro de Joel, no capítulo 22, verso 28, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Nossos velhos profetizarão, nossos jovens terão visões. Ou seja, o cumprimento de Joel, capítulo 2, verso 28, inicia a partir da descida do Espírito Santo, descrita em Atos 2, que é o dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo, ele age em nós, nos regenerando, trocando a nossa natureza, fazendo com que nós venhamos a nascer de novo, e a partir disso é o cumprimento da profecia lá de Joel 2, verso 28, que começou em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Então, professor, beleza, entendi a questão da ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. E o que é, então, língua de anjos? É possível falar nessa língua? Bom, é o que a gente vai ver agora. Língua de anjos é uma das expressões utilizadas pelo próprio apóstolo Paulo para se referir à inutilidade dos dons espirituais se não houver amor. Eu queria ir com você. Está entre 1 Coríntios 12, que fala dos dons, 1 Coríntios 14, que vai normatizar o uso do dom de línguas e de profecias na igreja. E 1 Coríntios 13 vai falar que esses dons não servem de nada se não tiver amor. E vai lá comigo, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Queridos, a minha Bíblia já abre quase que automático em 1 Coríntios. Capítulo 13, verso 1. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu não seria nada. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, usa uma expressão forte, ainda que eu fale a língua dos anjos, conheça todos os mistérios, conheça toda a teologia, tivesse uma fé que movesse montanhas. Se eu não tivesse amor, não teria nada. Ou seja, os dons são inúteis se não tiver amor. E é o amor de Cristo, o amor ágape, o amor incondicional. Um amor que Cristo tem pelo ser humano, a ponto de entregar a sua vida por esse ser humano. Então, é um exagero, ali nós temos uma figura de linguagem que é um exagero, ainda que eu fale a língua dos anjos, não é que a gente vai falar a língua dos anjos, é uma expressão chamada hipérbole, um exagero, ainda que eu fale a língua dos anjos, mas se não tiver amor, não vale de nada. Ainda que eu possa contemplar esse mistério maravilhoso que é falar no idioma angelical, se não tiver amor, não serviu de nada. Então não é que eu vou falar a língua dos anjos. Não é essa a questão. A questão é, ainda que eu tenha o melhor dom possível, e Paulo faz esse exagero semântico para dizer, ainda que eu fale a língua dos anjos, essa língua angelical, se eu não tiver amor, serve de nada. Então, eu creio que você e eu entendemos essa questão acerca da língua dos anjos. Daqui a pouco nós vamos para a aula número 2. Fique conosco, eu creio que vai acrescentar e muito na sua vida. Amém?